Olá, meus queridos, aqui é Flávia Macedo, a sua professora de ciências, e hoje nós vamos falar sobre a física. A física é uma ciência que vai estudar as coisas da natureza. Por exemplo, por que depois que tem um raio, nós temos um som chamado trovão? O que é aquela eletricidade descendo? Como é que acontece o movimento das ondas? Por que quando a gente solta um objeto ele cai? E o que faz um objeto se movimentar? E mais, depois que a gente coloca um objeto em movimento, o que faz esse objeto parar de ter movimento? Do que são feitas as coisas? Do que são feitos os objetos? Então, por exemplo, outra coisa muito importante é como é que o Sol, tão distante, consegue fazer com que a luz e o calor cheguem no planeta Terra? E como é que esse calor consegue se propagar para o planeta inteiro? Como é que o calor de uma xícara de café ele pode passar para a colher que está dentro da xícara do café? Então são todas essas perguntas que a física vem responder. Ela vem estudar a matéria e a energia que formam o nosso universo. Porque o nosso universo é feito de matéria e energia. E daí foram se criando ramos de conhecimentos diferentes. A ondulatória, que vai estudar a propagação das energias, a eletricidade, que vai ver como é que esses elétrons se movimentam formando uma corrente elétrica, a cinética, a cinemática, na verdade, que vai estudar o movimento, e até a mais nova mecânica quântica, né? A física quântica, que é a física moderna, que estuda todas essas coisas do nosso universo por uma outra perspectiva. Mas olha, nada na ciência, seja uma ciência que estude a sociedade e as nossas relações, como a antropologia, a história ou mesmo a sociologia, ela é feita do eu acho. Tem que ter pesquisa, tem que ter observação. E a pesquisa e a observação da física, elas vão levar em consideração muito os cálculos. As coisas têm que ser calculadas, as coisas têm que ser observadas e têm que ser medidas muitas vezes. Então a gente vai lidar com a grandeza das coisas, as qualidades das coisas, qual é o tamanho, qual é o peso, quanto de luz é emitida. Nós temos grandezas fundamentais. Essas grandezas fundamentais estão aqui, ó. Então nós vamos ter dois tipos de grandezas, dois tipos de qualidades, as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. As grandezas escalares, elas não precisam de direção e sentido. Oi? Peraí, hoje está 37 graus. Você precisa saber se é 37 graus para cima, para baixo? Não. Mas se você disser, esse carro está a uma velocidade de 30 km por hora. 30 km por hora? Para onde? Se você disser, eu joguei uma bola, você tem que saber se você jogou ela para frente, se você jogou ela para cima, se você jogou ela para baixo, para você saber, por exemplo, a velocidade dessa bola, para você fazer esse cálculo dessa velocidade. Então, para a velocidade, você precisa saber da direção e do sentido. Agora, para você saber a massa, que é a quantidade de matéria, esse corpo ele tem 5 quilos. 5 quilos para cima, 5 quilos para baixo, não importa. São 5 quilos. Nós temos grandezas escalares e nós temos grandezas vetoriais. Para as grandezas escalares, não preciso saber direção e sentido, como é o caso da massa, que é em quilos, como é o caso da temperatura, que é em graus. A gente usa mais Celsius, mas no padrão no sistema internacional é Kelvin. E que mais? As grandezas vetoriais, elas precisam de uma direção e de um sentido. Por exemplo, a velocidade. Você precisa saber para onde está indo essa velocidade. Para cima, para um lado, para o outro. Tá bom? Isso aqui é só uma degustação. Só um pouquinho do que a gente vai ver na física, tá bom? É uma introdução. 1000 beijos para vocês.